Pessoal, tudo bem com vocês? Então, o nosso assunto de hoje são relações métricas no triângulo retângulo. Lembrando que lá no livro, esse conteúdo está nas páginas 155 e 156, e ao final da aula, vocês precisam fazer 2 exercícios lá do livro, na página 160, e também tem uma sequência de exercícios em PDF anexada lá na plataforma. Baixem e façam os exercícios no caderno, ok? Então, vamos lá, gente. Então, para começarmos a falar de relações métricas, precisamos comentar sobre o que é projeção ortogonal, porque isso vai ser extremamente importante para nós compreendermos as relações métricas no triângulo retângulo. Então, primeiro de tudo, um exemplo que eu gosto muito de usar sobre projeção ortogonal é a questão da sombra. Então, a sombra é um exemplo de projeção ortogonal. Ali a garotinha, ela está de pé, em pé, né? E o sol projeta, no caso, no solo, no chão, a sombra da garotinha. Então, a sombra é a projeção da menininha no solo. Só que aí prestem muita atenção. A projeção nem sempre tem o mesmo tamanho do objeto que está sendo projetado. Então, observem ali o tamanho da menininha. A sombra que está projetada, às vezes, pode acontecer de ter o nosso tamanho, mas dependendo da posição que o sol estiver no momento do dia, né? Então, gravem o seguinte, que a projeção ortogonal não necessariamente tem o mesmo tamanho do objeto em questão. No caso da garotinha, não necessariamente tem o tamanho dela. A sombra pode ser menor ou maior. Então, agora vamos ver um exemplo, na verdade, né? Duas situações de projeção ortogonal que nós identificamos em elementos matemáticos. Então, quando a gente está falando de projeção, nós podemos pensar na projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta. Então, o que seria isso? Eu tenho um ponto, observem ali, está em vermelho, né? Na verdade, está quase um quadradinho, mas que simboliza um ponto, ponto A. O que seria a projeção desse ponto? Então, seria um ponto sobre a reta que está desenhada ali de forma ortogonal. O que seria essa palavra ortogonal? É que você tem a necessidade de formar um ângulo de 90 graus, gente, tá? Ortogonal significa isso. Então, por exemplo, aqui, quando eu faço a projeção desse ponto, eu imagino uma linha de forma que faça um ângulo de 90 graus com a minha reta. Se eu imagino essa linha inclinada, não é projeção ortogonal, tá, gente? Então, tem que ser reto. Outra situação que nós temos é a projeção ortogonal de um segmento sobre uma reta. Então, esse segmento, a projeção de um segmento também será um segmento, e aqui entra aquilo que eu falei da sombra. Não necessariamente a projeção do segmento terá o mesmo tamanho do próprio segmento, tá, gente? Então, observem que aqui a projeção ortogonal deste segmento AB está aqui embaixo em a linha B'. Então, eu projeto o ponto A, projeto o ponto B e ligo eles dois, formando então a projeção do segmento AB. Compreendido? Então, vamos exercitar um pouco essas ideias para ficar um pouco mais claro para vocês. Observem aqui nesse desenho. Então, pensem ali olhando para a figura. Qual será a projeção ortogonal de A? A é um ponto, então a projeção ortogonal de um ponto também será um ponto. E qual deles? O ponto A1, isso mesmo. Então, a projeção ortogonal do ponto A é o ponto A1. Agora, qual é a projeção ortogonal do ponto B? Será o ponto B1. E qual é a projeção ortogonal do segmento AB? Então, a projeção ortogonal do segmento AB será o segmento A1B1, ou seja, eu projeto meu ponto A, projeto meu ponto B, ligo eles dois, me dá a projeção de AB, ok? Entendido sobre as projeções, isso é muito importante para nós compreendermos, então, as relações métricas, tá, gente? Então, vamos
para as relações métricas no triângulo retângulo. Aqui a prof vai evidenciar com vocês apenas uma das relações métricas, ok? As outras serão trabalhadas na próxima videoaula e a primeira relação métrica nós já trabalhamos na aula anterior. O Teorema de Pitágoras, ele é um teorema e ele entra na parte de relações métricas no triângulo retângulo, então ele também é uma relação métrica. Então, as relações métricas são algumas relações que estabelecem entre segmentos de um triângulo retângulo, mas vamos compreender tudo isso. Observem nessa figura que nós temos um triângulo retângulo ABC. O triângulo grandão, vamos pensar assim, esse triângulo aqui bem grandão, o ABC. Quando nós desenhamos a altura desse triângulo grandão, que está aqui marcada em A, nós dividimos esse triângulo grandão em outros triângulos. Observem que aqui do lado esquerdo nós temos um triângulo pequeno, né? E do lado direito nós temos um triângulo médio, vamos dizer assim, né? Então, nós temos outros dois triângulos que também são retângulos, porque relembrando, a altura é um segmento que faz 90 graus com a base. Então, a altura parte do vértice A, descendo e fazendo 90 graus com a base aqui chamada de A, tá certo? Então, nesse triângulo grande ABC, nós temos os catetos B e C e a hipotenusa A. Ao fazer a altura H, agora nós temos outros dois triângulos também retângulos. Então, esse outro triângulo tem catetos medindo H e N e a hipotenusa agora é B. No outro triângulo, os catetos são H e M e hipotenusa C. Aqui agora entra a tal da projeção ortogonal. Observem que esse segmento N aqui, ele é a projeção ortogonal do segmento B. Então, quando nós fazemos um triângulo retângulo e traçamos a sua altura, consequentemente, nós temos as duas projeções dos seus catetos. Então, a projeção do cateto C formou-se aqui embaixo, essa medida, esse segmento M. A projeção do cateto B formou-se aqui embaixo, o segmento N, tá certo? Eu sei que são muitas informações acerca desse triângulo, mas vamos com bastante calma para a gente entender cada uma delas e cada uma das relações na sequência, tá? Então, agora a gente vai estabelecer a primeira relação e única dessa aula de hoje, né? As próximas veremos na aula seguinte. Então, observem o seguinte. Quando nós pegamos esse triângulo lá da figura do slide anterior, e olha a separação que a prof fez. A prof separou ele como o original, o triângulo com hipotenusa A e catetos B e C, e peguei esse triângulo pequenininho com medidas C, H e M. Esses dois triângulos aqui, galera, são triângulos semelhantes. Lembram lá das aulas de semelhança de triângulos? Por que esses triângulos são semelhantes? Pelo caso ângulo-ângulo. Então, nós temos um ângulo de 90 graus e esses ângulos demarcados com o mesmo risquinho são o mesmo ângulo, né? Mesmo que seja nos dois triângulos diferentes, né? Mas coincide, é o mesmo ângulo. Então, os ângulos são iguais. Consequentemente, o terceiro ângulo também serão iguais. Então, pelo caso AA, esses dois triângulos são semelhantes. E, como nós já estudamos, entre ângulos semelhantes, valem proporções, né? Porque existe uma razão de semelhança e assim a gente consegue relacionar os lados correspondentes e montar proporções. Então, aqui observando esses dois triângulos, só relembrando, esse triângulo grandão é o triângulo original e esse triângulo pequeno é aquele obtido da altura que nós traçamos, né? E pegando essa parte esquerda do nosso triângulo grandão. Então, nós separamos ele aqui. Então, a gente consegue montar esta proporção, vamos dizer, tripla, né? Então, eu tenho aqui o segmento C, ele é correspondente ao segmento M. Então, imagina esse triângulo se nós tombássemos ele para deixá-lo com os lados correspondentes na mesma posição ao anterior. Então, o C estaria correspondente ao M. Por isso que eu faço a razão C sobre M. Isso é igual à razão B sobre H. Porque o lado B, ele é correspondente ao lado H.
e A sobre C. Então, o lado A é correspondente ao lado C. A partir disso, a gente vai olhar apenas para esta parte aqui. Vamos ignorar essa primeira razão, tá, gente? Então, olhando para esta igualdade, para esta proporção, lembram que quando nós temos uma igualdade de duas frações, nós podemos multiplicar cruzado, né? Então, aqui a gente vai multiplicar B por C e isso é igual a multiplicar A por H. E é justamente essa a relação métrica no triângulo retângulo, uma das em que, ao multiplicar os dois catetos do triângulo grandão, né, B vezes C, é igual à hipotenusa do triângulo grandão vezes a medida da sua altura, ok? Então, aqui nós temos isso que a prof acabou de explicar. Em um triângulo retângulo qualquer, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. E atenção, gente, não se confundam. Esse B e esse C são os catetos do triângulo grande. Vamos associar assim, o triângulo maior, o triângulo grandão. Então, quando eu multiplico os catetos do triângulo grandão, é igual a multiplicar a hipotenusa do triângulo grandão vezes a sua altura. Fechou? Então, agora vamos exercitar isso que a prof acabou de explicar para embasar vocês lá para os exercícios posteriores, tá, gente? Então, observem que aqui eu tenho um triângulo. Nesse triângulo foi traçado a sua altura e eu quero descobrir essa medida da altura, porque aqui está escrito o valor de AH. Mas quem é AH nesse triângulo? É justamente a altura dele. E observem que nesse triângulo nós conhecemos a sua hipotenusa, que mede 5, o cateto, um cateto que mede 20, e o outro cateto eu desconheço também e desconheço as projeções. Então, o que a gente vai fazer para utilizar essa relação métrica? Então, observem, para a gente usar essa relação métrica, nós só podemos desconhecer um valor. Observem que nós temos 4 valores. 2 catetos, hipotenusa e altura. Numa equação, a gente precisa ter apenas um valor desconhecido. Do jeito que está nesse desenho, nós conhecemos a hipotenusa e um cateto. Está faltando outro cateto e a altura, então não dá para usar aquela relação. Então, a gente vai precisar fazer um passo anterior, que é qual? Descobrir o valor de C, porque isso é possível, gente, lá pelo Teorema de Pitágoras, né? Eu conheço a hipotenusa e um cateto, falta descobrir o outro cateto. Então, a gente usa o Teorema de Pitágoras, que pega a hipotenusa ao quadrado igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Observamos que 625 é igual a C ao quadrado mais 400. Assim, C ao quadrado é igual a 225, chegando que C é igual a 15. Então, descobrimos o valor de C. Agora, nós podemos utilizar a relação métrica vista nessa videoaula, que é a multiplicação dos dois catetos sendo igual à multiplicação da hipotenusa pela altura. Os dois catetos medem 20 e 15, substituo seus valores aqui. A hipotenusa mede 25 e a altura é o que eu quero encontrar, eu deixo em H. Aqui a prof vai fazer um adendo. Muitos alunos se confundem e até questionam por que a altura é usada a letrinha H, porque se estabeleceu que a hipotenusa é A. Então, ficou-se essa regra, tá? Então, não se confundam. Hipotenusa é a letrinha A e a altura é a letrinha H, tá bom? Então, aqui nós temos agora que 300 é igual a 25H e fazendo a divisão, chegamos que H vale 12. Então, gente, eu sei que essa aula ficou com bastante informação, esse conteúdo é novo para vocês, né? Envolvem conteúdos anteriores como semelhança de triângulos, mas em si as relações métricas são novidade. Então, se preciso for, assistam mais de uma vez a videoaula, leiam o livro, peguem lá o material do livro. Qualquer dúvida mínima que seja, galera, não deixem passar adiante. Entrem em contato com a prof, tirem as dúvidas, façam os exercícios, treinem
essas relações, tá bom? E qualquer dúvida, novamente, não carreguem as dúvidas, perguntem para a prof, beleza? Então, um beijão para vocês e até a próxima aula.